Olá, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui é José Domingos que está falando do canal e do movimento A Nova Reforma Protestante. Também sou conhecido nas redes como o ex-ateus. Bom, hoje nós vamos falar sobre cocriação. O que é cocriação? Principalmente para você que é membro de igreja, que é protestante, que é evangélico, até mesmo católico, essa palavra pode soar nova, mas para os espiritualistas, para o pessoal ligado as religiões e doutrinas, pensamentos orientais conhecem bem esse termo da cocriação, apesar deles mesmos não saberem cocriarem, né? Então hoje a gente vai ensinar a cocriação bíblica, né? A cocriação com Deus. Porque como eu já falei, o pessoal aí mais esotérico fala em cocriação, mas é uma cocriação que eles falam, vamos cocriar com o universo. É claro que as leis universais vêm de Deus, né? Mas nós que somos cristãos sempre sabemos que é Deus que está no controle de tudo. Mas como Deus está no controle, Ele também nos deu essa característica da cocriação, que é estar cocriando a nossa realidade junto com Ele, né? E é por isso que nós temos que ensinar os nossos amigos orientais que muitas vezes eles não conseguem cocriar porque eles não têm esse entendimento de Deus, né? De Deus como pessoa, o Espírito Santo como pessoa que está dentro de nós, que trabalha junto com a gente, que nos ama e que nos guia. Então vamos lá, falar sobre cocriação. Qual é o primeiro passo para a sua cocriação dar certo, né? Para você conseguir cocriar a sua realidade, né? Conseguir realizar os seus desejos. E o primeiro passo é você encontrar o seu propósito de vida, encontrar o seu propósito de vida. E esse propósito de vida é Deus que coloca você, é Deus que coloca ele no seu coração. Quando você nasce, Deus já te pôs aqui na terra para você seguir esse propósito, para encontrar esse propósito. E o que são esses propósitos? Bom, os seus propósitos são seus talentos naturais. É o que você gosta de fazer, é o que você sabe fazer, é o que você vai ter como profissão. E você vai amar essa profissão, porque, como dizem, você vai fazer aquilo que ama e não vai nem ver o tempo passar e ainda vai ser remunerado por isso. A cocriação ela está ligada com a lei da atração. A lei da atração está dentro da cocriação. Aí o pensamento é que a gente, quando começa, é o que é ensinado aí nas doutrinas, nas filosofias de lei da atração e vibração. E aí diz que quando você pensa muito em alguma coisa, você vai atrair. Mas não é bem assim. É por isso, como eu falei já anteriormente, que a maioria das pessoas não consegue cocriar e nem colocar em prática a lei da atração. Porque você consegue fazer isso quando está alinhado com o seu propósito, que é o propósito que Deus já colocou no seu coração. E muitas vezes é difícil encontrar esse propósito. Até dentro das igrejas é muito difícil, talvez até mais difícil ainda. Por quê? Porque as igrejas padronizam o que você tem que ser. Quando você entra para a igreja, ela se volta para tornar você um pastor, um pregador ou um cantor. E muitas vezes evangelizar não é só assim. Você pode evangelizar com a sua profissão, com o que você gosta de fazer. Você pode evangelizar lá no seu trabalho, você sendo um médico, um administrador, um artista, um cantor. E você pode evangelizar dando exemplo da sua vida. Evangelizar não é só falar. Evangelizar é principalmente dando exemplo da sua vida. E aí as pessoas vão ver que Jesus Cristo reflete na sua vida. Você reflete Jesus Cristo na sua vida. E vão querer saber mais de você, quais são as suas crenças. E aí você explicita e coloca Jesus na vida deles. É assim que é a verdadeira evangelização. Então, quando você encontra o propósito de vida, aí as coisas começam a andar. Aí o segundo passo para você colocar em prática a sua cocriação é você ter fé. E isso é coisa boa, porque também é Deus que coloca a fé no seu coração. Mas primeiro você tem que encontrar o propósito. E esse propósito está ligado à fé. Se Deus te colocou um propósito no teu coração, Ele colocou também o grau de fé que você vai conseguir realizar esse propósito. Coloca o grau de fé. É por isso que a Bíblia diz que é Deus que faz tanto o querer como o efetuar. Porque, como eu falei, Ele já coloca o propósito em você.
e depois te dá o grau de fé para você realizar esse propósito. E aí depois é com você. Aí você vai ter que ter resiliência, porque as coisas muitas vezes vão ficar difíceis. Você vai ter que ter estratégia, fazer planos. Aí isso aí é com você. A parte da sua cocriação, né? E o resultado também não depende de você. Ele vai vir de uma maneira que você não espera e de uma maneira muito maior, como a Bíblia diz. Deus vai realizar o desejo do seu coração de uma maneira muito maior. Então, por que isso acontece? Eu gosto de usar muito a teoria do Dr. Demartini, que ele fala que quando a gente encontra um propósito e a gente segue nele, a gente começa a focar. Quando a gente foca, a gente começa a receber sinais, né, do universo, né, sinais do universo que você está no caminho certo e que te direcionam a seguir nesse caminho e te dão dicas, né? É por isso que quando você tem um propósito, você está focado, então, segundo o Dr. Demartini, você começa a integrar os hemisférios cerebrais, o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, entra em conexão, então você consegue receber mais essas intuições que vêm a partir do hemisfério direito, você consegue receber mais essas intuições do universo, a criatividade, então você integra os hemisférios. E quando você integra esses hemisférios, você começa a ter ondas cerebrais coerentes e o seu coração começa também a bater coerentemente. Então, há uma conexão entre as ondas cerebrais do cérebro com as ondas do coração. E eles entram em sintonia, essas ondas cerebrais, e criam um campo vasto de energia ao seu redor, ou seja, agora você está coerente, né? A gente não consegue ver, mas se colocar aparelho de medir, consegue ver essas ondas cerebrais aí, emitindo o seu corpo, emitindo luz, emitindo áurea, e aí você consegue entrar na cocriação. Por quê? Porque agora você está em coerência cerebral e o seu cérebro está todo alinhado com ondas cerebrais, junto com o coração. Os seus dois hemisférios estão interligados, então ali o seu córtex cerebral começa a organizar todo, não só o seu cérebro, a sua mente, mas também todo o teu corpo agora entra em harmonia. E aí, tudo que você pedir em oração agora, crendo, receberá. E aí esse é o segredo da cocriação. Por isso que muitas pessoas que estão no mundo, que tentam a cocriação, não conseguem, porque não tem um propósito, porque não tem a fé, porque pedem coisas para os seus próprios deleites, né? Pedem mal, como a própria palavra de Deus diz. Então é como eu gosto de falar. Veja que a Bíblia tem todos os princípios. O que nós precisamos é de métodos que estão às vezes em outras teorias e é bíblico buscá-la, como eu já expliquei, buscá-las, porque faz parte da revelação geral de Deus, né? Deus se revelando através da história, e a história se faz através de conhecimentos. Cada vez que a sociedade, que a humanidade adquire novos conhecimentos, esses novos conhecimentos influenciam a história. Então, tudo vem de Deus, mas, como eu gosto de falar, as nossas igrejas têm preconceito, né? Se fecharam em torno da Bíblia e não querem saber mais de outros tipos de conhecimento. E o pessoal que está no mundo, que fazem as coisas aleatoriamente, né? Só confiando numa força impessoal, no universo, muitas vezes também não consegue, na maioria das vezes também não consegue colocar em prática as suas próprias filosofias e doutrinas que tentam seguir, porque não tem esse conhecimento amplificado, né, esse conhecimento revelado de Deus que nós temos nas escrituras. Então a cocriação é isso aí. Eu gosto de falar também que o livre-arbítrio hoje é uma teoria superada, porque o livre-arbítrio fala apenas de escolhas, né? E nós somos mais do que escolha, nós podemos co-criar a nossa realidade, como eu já expliquei aqui antes. Não apenas escolha, podemos até co-criar, né? Junto com Deus, junto com a divindade, mas temos que seguir esses pré-requisitos que eu falei, que são você encontrar seu propósito de vida, aí você vai agir com fé, vai fazer planos, metas, né? Vai ter que ter resiliência para enfrentar dificuldades. E vai ter que descansar no final, porque a vitória, o que você quer vai vir de uma maneira que você nem espera, de uma maneira muito maior, porque é Deus que vai te integrar. Então vocês continuem nos nossos canais, eu tenho outro canal de conteúdos aí que é só de conteúdos, é o que a gente chama no meio digital, né, no meio do marketing digital, de canal Dark, que é só canal de conteúdo. Eu faço conteúdo, gero as imagens e vai passando e a gente vai escutando, entendendo, olhando as imagens, entendendo mais e mais. Então esse canal também, o nome dele é a Nova Reforma Protestante.
Então, esses conhecimentos não estão nas nossas igrejas hoje. Você só vai aprender aqui, na Nova Reforma Protestante. Então, se fez sentido para você, deixe seu like, deixe alguma pergunta para a gente fazendo mais e mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, que Deus e Jesus nos guarde e nos abençoe. Amém.